Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta, felizes, renovados na presença do Senhor, debaixo da graça de Deus. E convidar para que você, mais uma vez, comigo, nós estudemos juntos as Escrituras. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no Salmo 119. Que bom! Estamos juntos e eu convido você para que pegue a sua Bíblia, se não pegou, e abra no texto do Salmo 119, que já estamos fazendo há algum tempo. E se caso você perdeu alguma coisa, espero que você não tenha perdido, mas se ficou alguma coisa para trás, acessa lá no YouTube, volta nas videoaulas anteriores e quem sabe alguém que não ouviu a palavra de Deus nas primeiras videoaulas que começamos neste ano de 2020, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois meditamos na carta de Tiago. Acessa lá no YouTube, na nossa igreja presbiteriana de Vila Paula, e você terá todas as videoaulas, versículo por versículo, e nós aprendemos para que possamos colocar em prática em nosso viver. Então eu espero que você, nestas videoaulas também, do Salmo 119, esteja acompanhando. Acompanhe. Não é assistir por assistir, mas é absorver, assimilar, para que possamos agradar a Deus, para que possamos glorificar o nome do nosso Deus com os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Então nós vamos ler este texto. Antes de lermos, vamos orar, pedir a direção e a orientação de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez, Senhor Jesus, porque estamos aqui para estudar mais uma porção da Tua Palavra e dar continuidade às videoaulas gravadas, Senhor. Obrigado por esse veículo de comunicação pelos celulares, computadores, pela internet, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos, principalmente aqueles que não podem ir à igreja, ou quem sabe outras pessoas, ó Deus, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra alcance este coração. Nós queremos agradecer por esse veículo de comunicação da tecnologia, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, para que possamos aplicar em nosso viver. Modifica vidas, ó Deus, que a Tua Palavra, Senhor, cause impacto, cause mudança de vida, Senhor Jesus. Todos nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, assim como o salmista, ó Deus, que possamos viver, que possamos aprender aquilo que o Senhor colocou no coração do salmista, e ele escreveu, ó Deus, essas palavras inspiradas pelo Senhor, ó Deus. Pai amado, fala aos nossos corações, corrija-nos, ó Deus, aquilo que está errado em nós, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, na exposição da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O nosso tema central, o nosso tema geral do Salmo 119 é a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. E esta é a nossa videoaula número 11. Videoaula número 11. Estamos fazendo a exposição do Salmo 119, calmamente, versículo por versículo, expositivamente, procurando extrair lições preciosas, procurando extrair o máximo de lições para que possamos aplicar em nosso viver diário. Após lermos e compreendermos um texto, não somente o Salmo 119, após lermos, compreendermos um texto, a grande pergunta a ser feita é a seguinte: pastor,
Como eu posso aplicar esses princípios bíblicos, no caso aqui, vividos pelo salmista, como que eu posso aplicar em meu viver diário? Essa é a pergunta, meus irmãos. E esse é o nosso alvo o tempo todo e o nosso desafio com relação às Escrituras. É ler um texto. Primeiro você lê o texto. Segundo, depois você compreende o texto, entende. E depois, com a graça de Deus, com o auxílio do Senhor em nossa vida, aplicar o texto em nosso viver diário. Só para lembrar você, o Salmo 119, ele é dividido em 22 estrofes de 8 versículos em cada estrofe, em cada bloco, compondo em sua totalidade, vamos ver se você sabe, compondo em sua totalidade quantos versículos? 176 versículos. 176 versículos. E este é o 11º bloco, como falamos, 11ª videoaula. Agora meditaremos nos versos 81 a 88. Acompanhe atentamente este bloco, meus irmãos, dos versos 81 a 88. Diz a palavra de Deus por boca do salmista: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar-me? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Meus irmãos, este bloco que vamos meditar mostra claramente que o salmista se encontrava no ápice de um extremo sofrimento. Todo este bloco que vamos meditar agora mostra claramente que o salmista se encontrava no ápice de um extremo sofrimento. Se não, vejamos. Observe aí o verso 81. Minha alma desfalece por tua salvação. É exatamente isso que ele quer dizer. Desfalece a minha alma. Minha alma desfalece por tua salvação. Estou profundamente enfraquecido. E vale lembrar, meus irmãos, quem era o salmista e a vida que ele levava com Deus. Ele tinha uma vida de piedosa devoção a Deus e prazer com a palavra do Senhor. Ele tinha prazer, deleite na palavra de Deus. Mas a despeito de toda a sua devoção, ele não era imune ao sofrimento. A despeito de toda a sua devoção, ele não era imune às aflições e às angústias. O salmista aqui está extremamente fraco. Ele está extremamente enfraquecido. Assim como é típico nos Salmos
de lamento, como por exemplo, meu irmão, o Salmo 13, que o salmista lá no Salmo 13, ele clama a Deus desesperadamente, dizendo: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? E é interessante que no Salmo 13, o salmista ele repete 4 vezes esse termo: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E aqui, no Salmo 119, verso 81, o salmista também, ele se encontra profundamente entristecido e enfraquecido. Mas isso é muito importante agora, meus irmãos. Note a motivação do salmista. Nesse verso nós podemos observar o desejo e o anseio dele era nada mais e nada menos do que aguardar a salvação do Senhor. Veja, olha onde estava a motivação do salmista. Ele está triste, ele está enfraquecido, sim, mas o seu desejo, o seu anseio, nada mais e nada menos era do que aguardar a salvação do Senhor. Era tão forte esse desejo em aguardar a salvação do Senhor, como diz o texto, que produziu no salmista um intenso enfraquecimento. Tamanho era esse desejo em aguardar a tua salvação, a salvação de Deus, que produziu no salmista um intenso enfraquecimento. No entanto, meus irmãos, o ponto fundamental aqui é que a sua confiança, a confiança do salmista, estava nas promessas que Deus lhe fizera. O ponto central está aqui. O ponto fundamental é que a sua confiança, a confiança do salmista, estava nas promessas que Deus lhe fizera. Aqui está a âncora, meus irmãos, onde estava alicerçada a alma do salmista. Aqui que está o ponto. Que lição podemos tirar para a nossa vida? Lembra? Lembra daquilo que falamos no início, é entender o texto, ler o texto em primeiro lugar, entender o texto em seu contexto e aplicar em nossa vida. Agora vamos fazer algumas aplicações. A semelhança do salmista, assim acontece conosco inúmeras vezes. Inúmeras vezes somos afligidos, inúmeras vezes estamos enfraquecidos, assim como o salmista descreve a condição dele mesmo. Note, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Abatidos, porém não destruídos. Veja, meus irmãos, que conforto temos para nós. Vida piedosa com Cristo, vida consagrada e compromissada com o Senhor, não é garantia de isenção de fraqueza. Vida compromissada com Cristo não é garantia de isenção de fraqueza, não é garantia de isenção de dor na alma e de lágrimas, muitas vezes. A Bíblia não nos promete isenção de lutas, e você sabe disso. Mas o que a Bíblia nos promete, meus irmãos, é uma chegada certa e segura.
Aí sim, a Bíblia não nos promete isenção de lutas, e sim uma chegada certa e segura. A despeito de todas as nossas adversidades, a despeito das tuas adversidades, meu irmão, minha irmã, a nossa alma deve estar alicerçada, fundamentada, ancorada nas promessas de Deus. Assim como vemos na vida do salmista, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. A alma do salmista, a vida do salmista estava exatamente ancorada, fundamentada nas Escrituras, na palavra do Senhor. E assim deve acontecer conosco. A despeito das nossas adversidades, a nossa alma deve estar alicerçada, ancorada nas promessas de Deus. Meus irmãos, a fraqueza do salmista é descrita não só pelo desfalecimento de sua alma, como também dos seus olhos. Vamos ler o verso 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar-me? Então, como eu acabei de dizer, meus irmãos, a fraqueza do salmista é descrita não somente pelo desfalecimento de sua alma, no verso anterior, como também dos seus olhos. Este verso se assemelha muito ao verso anterior. Este verso 82 se assemelha ao verso 81. Porque no verso 81, o salmista refere-se à sua alma desfalecendo, aguardando a salvação. Aqui no verso 82, o salmista refere-se aos seus olhos, que esmorecem de tanto esperar pela promessa de Deus. Os seus olhos, os olhos do salmista, estavam esmorecidos de tanto esperar pela promessa de Deus. Os olhos do salmista estavam fixados na promessa, até que o Senhor o consolasse. Então, meus irmãos, tanto a alma quanto o corpo do salmista, ou seja, a vida dele, não é, total, plena, estavam envolvidos nesse processo de sofrimento e enfraquecimento. No verso 81, ele refere-se, como falamos, à sua alma, o seu coração. Desfalece minha alma aguardando a tua salvação. E no verso 82 ele diz, esmorece os meus olhos de tanto esperar pela tua promessa. Qual é a lição que aprendemos, meus irmãos? A lição que aprendemos é muito simples. Essa é a trajetória do crente fiel e verdadeiro aqui na terra, marcada por alegrias, mas também por muitas aflições e por tristezas. O crente genuíno também sofre, meus irmãos. O crente verdadeiro sofre e sofre muito, como o salmista. E quando estamos enfraquecidos, quando estamos esmorecidos, o corpo se abate, o corpo reflete e dá sinais do sofrimento interno, do sofrimento da alma. É por isso que o salmista, no verso anterior, ele refere-se à alma e agora no verso 82, ele refere-se aos seus olhos. Tudo estava envolvido, a vida do salmista
de forma integral, estava envolvida ali nesse processo de sofrimento, de enfraquecimento. Assim acontece conosco, meus irmãos. Quando estamos enfraquecidos, esmurecidos, o corpo se abate, o corpo reflete e dá sinais do sofrimento da nossa alma. Não há parte alguma em nosso corpo humano que não seja diretamente atingido quando estamos em profundo enfraquecimento e esmorecimento. Não é verdade? Isso já aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Quem sabe está acontecendo com você? Você está batido, você está batida, enfraquecido, enfraquecida. E o corpo reflete as nossas emoções, a nossa vida. E quando a dor na alma, ela é muito intensa, todo o corpo sofre e acaba padecendo. Que isso sirva, meus irmãos, de alento para você e para mim. Porque é assim que estava acontecendo com a vida do salmista. Ele declara isso claramente. Mas apesar desse quadro que às vezes passamos, apesar desse quadro que quem sabe você está passando, meu irmão, minha irmã, devemos fixar os nossos olhos em Cristo. Devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus e nas promessas do Senhor. Não impor tempo a Deus, não impor, muito menos exigir de Deus alguma coisa, mas devemos, em fervente oração, rogar a Deus, mas devemos, em fervente oração, suplicar, clamar, para que o Senhor console a nossa alma. Console a nossa alma. Como diz aqui o salmista: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverá de consolar-me? Meus irmãos, em seu estado de enfraquecimento, o salmista se compara, é muito interessante a comparação que ele faz. O salmista se compara a um odre na fumaça. Se não, vejamos o verso 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Em sua condição de enfraquecimento, o salmista se compara a um odre na fumaça, meus irmãos. Os odres eram feitos de peles de cabras. Eram feitos de peles de cabras, usados para transportar líquidos, vinho, água, azeite e leite. E quando vazios, eram pendurados na tenda, e quando o ambiente era tomado pela fumaça, os odres ficavam secos e estragados. E essa metáfora, os odres, é uma comparação que o salmista sofreu em situações completamente adversas. O salmista se sente como um odre seco, como um odre surrado e desgastado. É como se o salmista dissesse: quando eu me assemelhava a um odre seco e desgastado, não me esqueci dos teus decretos. É como se ele dissesse mais ou menos isso. Quando eu me assemelhava a um odre seco e desgastado, não me esqueci dos teus decretos. Os efeitos das suas adversidades e aflições o fez comparar a um odre na fumaça.
Que metáfora, hein? Que metáfora o salmista usou para si mesmo, sendo ele um piedoso servo de Deus. Sempre devemos lembrar disso. Olha que metáfora o salmista usou para si mesmo, sendo um piedoso servo de Deus. Que metáfora você usaria para descrever as suas intensas aflições e adversidades? Que metáfora você usaria? Mas a questão aqui, meus irmãos, é a lição. A lição que aprendemos com o salmista é que, apesar de ele ser comparado a um odre na fumaça, a um odre seco, ele era fiel a Deus e jamais abandonaria o Senhor. Veja o que diz o finalzinho do verso 83. Apesar do salmista ser comparado, de ele se comparar a um odre na fumaça, ele era um servo fiel a Deus e jamais abandonaria o Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja o que for com que você se assemelhe ou se compare quando estiver em aflição, ou se você está passando por isso agora, não abandone a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seja o que for com que você esteja se comparando agora, ou talvez a um odre na fumaça. Não permita que as lutas e as aflições lhe dominem. Não abandone a Cristo Jesus. Às vezes somos comparados a um odre seco ou outras comparações, mas lembre-se, as piores circunstâncias adversas não podem destruir os verdadeiros cristãos que a cada vez mais se apegam a Deus. As piores situações, as piores circunstâncias não podem te destruir. Não podem destruir os verdadeiros cristãos que se apegam a Deus. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Meus irmãos, à luz do sofrimento do salmista, ele agora rasga a sua alma diante de Deus, dizendo, veja aí o verso 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Ele faz duas perguntas. Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Na sequência do texto, à luz de todo esse sofrimento na vida do salmista, ele rasga sua alma diante do Senhor Deus e diz, Senhor, quando viverá o teu servo? Até que o Senhor intervenha. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Quando viverá o teu servo? Até que o Senhor intervenha. É interessante aqui, meus irmãos, frisar o seguinte. O salmista não está falando aqui da brevidade da sua vida. Quanto tempo ele teria de vida? Não, ele não está dizendo isso. O que ele está falando é que, por causa das suas aflições serem tão severas, serem tão dolorosas, ele se queixa diante de Deus que era muito tempo a condição de aflição que ele vivia. É isso que ele está dizendo.
por causa das suas aflições serem tão dolorosas, serem tão severas, ele se queixa diante de Deus que era muito tempo a condição de aflição que ele vivia. É como se ele dissesse que os seus dias pareciam longos demais para continuar vivendo sob tamanha angústia. Sob tamanha angústia. E ele complementa dizendo: quando me farás justiça contra os que me perseguem? E aí nós observamos, meus irmãos, que o salmista recorre à justiça divina. Ele havia posto o caso nas mãos do Senhor e ora para que Deus cuidasse dessa demanda. Ele coloca nas mãos de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa mesma linha de raciocínio que estamos meditando desde o verso 81, desde o verso 81, a lição que aprendemos é que no auge do nosso sofrimento, do auge do teu sofrimento, do meu, rasgamos a nossa alma diante de Deus, evitando, é claro, a murmuração e o questionamento. Evitando isso. Mas apresentamos diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas queixas, os nossos queixumes, com sinceridade e inteireza de coração. É no auge do nosso sofrimento, meus irmãos, no auge das nossas aflições, nós rasgamos a nossa alma diante do Senhor. E aprendemos também, meus irmãos, com o salmista, que não devemos agir por conta própria. Antes, devemos colocar os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias diante de Deus e rogar que Deus faça justiça, contra os que nos perseguem. Por isso que o salmista diz: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? E observe, meus irmãos, na sequência do raciocínio do salmista, a situação do salmista era tão intensa, tão severa e angustiante, que os seus inimigos queriam caçá-lo como animais. Na mesma linha de raciocínio, vamos ler o verso 85. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. Veja, meus irmãos, como falamos, a situação, a condição do salmista era tão angustiante, tão terrível, que os seus inimigos queriam caçá-lo como animais. Este é o ponto. Os homens, meus irmãos, usavam esses tipos de armadilhas, laços e covas para caçarem animais selvagens. Eles usavam esses tipos de instrumentos, armadilhas, laços e covas para caçarem animais selvagens. Assim, os inimigos do salmista queriam caçá-lo como animais selvagens, sem dó, sem piedade e sem compaixão. É exatamente isso, meus irmãos. Eles envidavam todos os esforços para arruinar o salmista. Este servo de Deus, extremamente piedoso com Deus, que se deleitava na lei do Senhor,
era exaustivamente caçado e perseguido pelos seus inimigos. Destruição total era o alvo desses inimigos. Destruição total era o alvo dos inimigos do salmista. E a sentença adicional, o finalzinho do verso, que não andam consoante a tua lei. Essa sentença adicional, que não andam consoante a tua lei, é apenas um indicativo, o perfil desses inimigos e a razão dos mesmos serem tão cruéis com o salmista. Eles não andavam consoantes a lei de Deus. Esta sentença adicional do versos 85, que não andam consoante a lei, a tua lei, a lei de Deus, é apenas um indicativo, o perfil desses inimigos, a razão dos mesmos serem tão cruéis com os salmistas. Eles não andavam consoantes a lei de Deus. Simples assim. Se eles andassem consoante a lei de Deus, em vez de abrirem covas para destruir o salmista, eles tapariam as covas e o ergueriam. Eles tapariam as covas e levantariam o salmista. Meus irmãos, a lição que aprendemos aqui no verso 85 serve de alerta para nós. É que aquele que não ama a Deus, aquele que não anda em conformidade com a palavra de Deus, aquele que não é amigo de Deus, se torna automaticamente inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não tem crente em cima do muro. Aquele que não ama a Deus, aquele que não anda em conformidade com as escrituras, com a palavra de Deus, aquele que não é amigo de Deus, se torna automaticamente inimigo do Senhor Deus. Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sendo assim, criam armadilhas, criam laços com o objetivo de destruir o crente. E quem está por trás de tudo isso, meus irmãos? E quem está por trás de tudo isso é o diabo, é Satanás. Note, meus irmãos, quem está por trás de tudo isso é o diabo. E a despeito dessa situação, o salmista expressa uma convicção agora. Observe no verso 86, uma convicção extraordinária, afirmando que não encontrava nenhuma falta e nenhum erro na palavra de Deus. Vamos ler o verso 86. São verdadeiros todos os teus testemunhos, ou melhor, todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Aqui nós temos, meus irmãos, no verso 86, 3 lições. Como falamos, a despeito da sua condição, da condição de salmista, ele expressa uma convicção extraordinária, afirmando que não encontrava nenhuma falha e nenhum erro na palavra de Deus. Não encontrava. A falta e o erro residiam naqueles que perseguiam o salmista injustamente, sem qualquer razão. A falta e o erro residiam nos inimigos do salmista, que o perseguiam injustamente. E nesta afirmação convicta, o salmista confirma que, independentemente
das maneiras que ele era afligido e atacado, ele não se distraía, meus irmãos. Isso que é impressionante, porque confiando na palavra de Deus, ele nunca duvidava da assistência divina. Veja aí, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. É uma convicção, e nesta convicção o salmista confirma que, independentemente das maneiras que ele era afligido e atacado, ele não se distraía, ele não perdia o foco, porque confiando na palavra de Deus, o salmista nunca duvidava da assistência divina. No final do verso, o salmista faz uma breve petição. Uma petição breve, porém com um significado completo, pleno. Ele diz: ajuda-me. Note, meu irmão e minha irmã, o salmista não paga com a mesma moeda. O salmista não paga o mal com o mal. O salmista não é vingativo. O salmista não dá o troco, mas ele ora. É assim que devemos fazer. O salmista não é vingativo, não paga com a mesma moeda, mas ele ora a Deus. Ele apenas agiu em conformidade com os preceitos de Deus, esperando o socorro do Senhor. O salmista apenas agiu em conformidade com a palavra de Deus, com os preceitos do Senhor, esperando o socorro de Deus. E 3 lições, como falamos, nós aprendemos aqui no verso 86. A primeira lição é que a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, assim como o salmista afirma, a palavra de Deus é verdadeira, é inerrante e é infalível. Aprendemos isso. A palavra de Deus é verdadeira, inerrante e infalível. A segunda lição é que aquele que não crê e não ama a palavra de Deus se tornará um inimigo em potencial. Fará muitas coisas, tomará muitas atitudes injustas, como nós vemos aqui na vida do salmista. Aquele que não crê em Deus, aquele que não ama a palavra do Senhor, se tornará um inimigo em potencial, injusto e até cruel. E a terceira lição é que nós devemos rogar. Devemos rogar que Deus nos ajude. Roguemos a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie com os meios de graças, para que possamos manter firme a nossa confiança ou a nossa confissão em Jesus Cristo e as convicções na palavra de Deus. E na mesma linha de pensamento, meus irmãos, o salmista confirma que quase os seus inimigos conseguiram destruí-lo. Veja aí no verso 87. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Nessa mesma linha de pensamento, o salmista confirma que quase os seus inimigos conseguiram destruí-lo. Porém, quase não significa totalmente. Quase não significa totalmente. Quase eles mataram. Quase eles acabaram com o salmista. Porém, como o salmista diz,
Eu não deixo os teus preceitos. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Que convicção, meus irmãos, que firmeza do salmista. O que o salmista está dizendo é mais ou menos assim: aconteça o que acontecer, eu não abandonarei o Senhor. Eu não me distanciarei da tua palavra. Aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão do Senhor Deus. Eu não vou desistir do Senhor. É isso que o salmista diz. E é isso que nós devemos aprender, meus irmãos. Que essa seja a nossa convicção e firmeza. Ó Deus, apesar das circunstâncias adversas, eu jamais abandonarei o Senhor e a tua palavra. E para finalizar, o verso 88, como é de praxe, as petições do salmista são sempre sábias. Note isso. É de praxe. As petições do salmista são sempre sábias. As suas petições são petições dentro da vontade de Deus e fundamentadas na palavra do Senhor. Vamos ler o verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. O salmista conclui: vivifica-me segundo a tua palavra. Meus irmãos, daquilo que já meditamos até agora, podemos fazer uma agenda de petições sábias. Daquilo que já meditamos até agora no Salmo 119, podemos fazer uma agenda de petições sábias, de pedidos sábios, fundamentados, obviamente, nas Escrituras Sagradas. E dentre tantas petições bíblicas, essa petição deve estar na lista de prioridade. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando somos vivificados por Deus, somos capacitados a suportar as aflições. Quando somos vivificados por Deus, somos capacitados a orar pelos nossos inimigos. Quando somos vivificados por Deus, somos capacitados a vencer as tentações. Quando somos vivificados por Deus, somos capacitados a vencer o próprio pecado. Quando somos vivificados por Deus, somos capacitados a guardar os testemunhos oriundos da boca do Senhor. Isto quer dizer que somos capacitados a guardar a palavra de Deus e a viver de maneira mais consagrada ao Senhor nosso Deus. Portanto, que esse pedido e tantos outros pedidos, tantas outras petições, meus irmãos, que aprendemos aqui com o salmista, que façam parte na nossa lista de prioridades e que este pedido seja uma prioridade. Vivifica-me, Senhor. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos de tua boca. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, te abençoe em nome do Senhor. Amém.